A bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, direção, força sobrenatural, fartura na nossa casa, portas abertas, e que o Senhor nos abra a grande porta, a grande oportunidade. Oramos, Pai, para que os bloqueios espirituais e obstáculos em nosso caminho sejam desfeitos em nome de Jesus. Já declaramos e liberamos a palavra vitória. Vitória na nossa casa, vitória no casamento, vitória na saúde, vitória nas finanças, vitórias espirituais, vitória no norte, no sul, no leste, no oeste. Declaramos que estamos totalmente cobertos pelo sangue de Jesus. E como está escrito na tua palavra, Pai, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração e daquelas que vão entrar. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Espírito Santo. Graças, graças. Deus te abençoe. Que alegria poder começar o dia aqui com você. Estamos ao vivo e eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Quando eu comecei essa oração aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa com uma dor no pulso muito forte, no lado esquerdo. Até eu pensei em primeiro momento assim que essa dor era minha, por causa que eu estou assinando bastante livro, mas eu assino com a direita, não com a canhota. E é alguém que está com dor no pulso em toda essa região aqui, na canhota. E seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde, uma palavra de cura para você, em nome de Jesus. Seja curado ou curada em nome de Jesus. Se o Senhor mostrou, é porque o Senhor está operando. Eu quero hoje, antes de compartilhar a palavra, só dar um testemunho que eu achei assim muito bonito da Ivaneide, e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero compartilhar a minha grande bênção. Eu tinha um processo na minha casa que já vinha se arrastando por mais de 20 anos, e pela misericórdia de Deus, no mês de abril deste ano, o juiz deu causa ganha para mim. Não precisei devolver a minha casa e nem pagar a quantia que estavam exigindo, o que seria impagável para mim. Agradeço a Deus por me proporcionar não somente essa, mas também incontáveis bênçãos, e a você, que me ensinou verdadeiramente a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, Ivaneide. Jesus está vivo, e é isso que, esse é o meu chamado, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Então, mantenha-se firme, a Deus toda a glória e desfrute da sua vitória. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que está extremamente nervosa e estressada, e ela sente dores no estômago, assim, intensas, e dores que vão e vêm. Seja você quem for que está com essas dores no estômago, está estressado, está nervoso, o Senhor te cura agora. Seja curado, que essa ansiedade vá embora em nome de Jesus e que você receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem em Êxodo capítulo 17, verso 4, que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O povo
reclamava de Moisés. O povo estava sobrecarregando Moisés. E ele estava se sentindo pressionado pelos líderes, pressionado por gente que estava ao redor dele, porque Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. O chamado de Deus foi voltar ao Egito, libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida. Então, ele estava amando de Deus, Com certeza, se Moisés soubesse de toda a tarefa, da disposição e de toda a entrega que seria necessário nessa jornada, não sei se Moisés aceitaria. Mas Deus havia o incumbido. Então ele estava amando de Deus e o povo cobrava tudo dele. Então toda bomba estourava no colo de Moisés. Tudo que dava errado, Moisés. Então faltava cebola, a culpa é do Moisés. Tudo era culpa do Moisés. Só que o Moisés estava obedecendo ordens, as ordens de Deus. E o povo não reconhecia as coisas boas que Deus havia feito. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor desfez e fez justiça por eles, por aqueles que antes os oprimiam. O Senhor os estava mantendo com água, com pão, com carne, com sobrenatural, aquecia com uma coluna de fogo à noite sobre as suas cabeças e de dia uma coluna de nuvem para o sol não pesar sobre eles. Ou seja, havia todo um cuidado divino sobre o povo de Israel. Havia um sobrenatural guardando a vida deles. Só que eles não viam as coisas boas. Tudo que faltava, eles chegavam para Moisés e reclamavam. E a Bíblia diz aqui que o estresse estava tão grande, que eles pressionavam Moisés e diziam: nós vamos te apedrejar. O culpado disso é você, Moisés. Fica imaginando comigo uma pessoa que está sendo pressionada todos os dias, todo santo dia. Ela é pressionada e coloca uma graminha aqui de peso, outra graminha ali de peso e é críticas em relação à liderança de Moisés. E eu fico imaginando, sabe, você no meio do deserto, conduzindo 2 milhões de pessoas e as pessoas com muitas necessidades. As pessoas, elas tinham Moisés como líder, mas Moisés não era o rei delas. Moisés também não era o presidente delas. Não, Moisés foi o libertador. Eles respeitavam Moisés, mas ao mesmo tempo que respeitavam, eles discordavam totalmente de Moisés. Então, ele estava sofrendo uma grande oposição. E o que eu quero falar com isso? Que a Bíblia diz que isso deixou Moisés irritado. Quando você está num cansaço extremo, qualquer coisa te irrita. Quando você está num cansaço fora, sabe, do que é normal para você, qualquer coisa que falam para você, qualquer coisa que apontam, isso já é motivo, sabe, para o mundo cair em cima da sua cabeça. É por isso que nós temos que renovar as nossas forças no Senhor. O cansaço extremo vai trazer irritação. Daí o filho vai falar com você, você vai se irritar. O seu marido vai falar com você, você vai se irritar. Uma pessoa vai pedir um copo d'água para você, você vai se irritar. Por quê? Porque você já está num estado de estresse, de cansaço, que está, sabe, lhe sobrecarregando. Isso aí está oprimindo você. Então, qualquer coisa que venha sobre você já é o fim do mundo. E Moisés estava assim. Ele estava debaixo de pressão, o povo estava falando em apedrejar ele, as pessoas o criticavam a todo momento. E Moisés, diante de toda aquela pressão, se irrita. Por isso nós temos que cuidar, para que o cansaço não dê lugar ao pecado, não dê lugar à irritação, não dê lugar à desobediência, não nos faça precipitar. Porque quando estamos irritados, quando estamos tensos, quando estamos preocupados, acabamos descontando. A primeira pessoa que cruza o nosso caminho, às vezes, coitado, não tem nem culpa de nada, mas você está estressado,
você está pressionado de todos os lados e uma hora você acaba estourando. E quando nós não tratamos esse estresse, quando não tratamos esse cansaço, nós vamos acabar, sendo injustos com os inocentes que estão ao nosso redor. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a causa, nada a ver com o seu estresse. Aí você descarrega a sua fúria, descarrega a sua raiva, a sua prepotência. E isso acontece até de forma inconsciente. Porque você não se vê. Você não se vê, mas você está sendo grosseiro. Você não se vê, mas você está, como diz lá no sul, soltando os cachorros. Está soltando os cachorros por quê? Porque está estressado, está triste. As pessoas não estão compreendendo você. E está tudo em cima de você. E Moisés estava sentindo exatamente isso nesse momento. Ele estava pressionado de todos os lados. Ele estava estressado, ele estava cansado, ele já não estava mais querendo ouvir as pessoas, porque as pessoas não estavam ouvindo ele e as pessoas não entendiam, que ele era como um funcionário público ali de Deus, ou seja, ele só estava cumprindo ordens do Senhor. Esse era o trabalho de Moisés, mas as pessoas tinham Moisés como o culpado. Só que quando Deus chama uma pessoa para uma determinada coisa, tem que gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a não gastar energia, rebatendo. Não gastar energia, indo muitas vezes a cerca, aos limites, como a gente diz. Vai ter que aprender, a confiar em Deus, a renovar as forças em Deus. Caso contrário, você vai acabar lesando as pessoas. E você vai descontar em gente que depois vai ficar ferida com você. E isso acontece até dentro do trabalho, quando as pessoas estão estressadas umas com as outras, elas descontam. O patrão desconta nos colaboradores, os colaboradores acabam fazendo um serviço, às vezes, que não é tão eficiente, e a empresa começa a ter problemas. E dentro de casa não é diferente. A pessoa já chega em casa com a cabeça que nem um balão, enfrentando pressão, cobrança, meta, não sei o que, e alguém que esbarra no trabalho e que acaba chamando a atenção dela e ela está com as contas atrasadas e outra coisa, daí chega em casa, no primeiro conflito, na primeira curva, já acontece a briga, já acontece a confusão. E por isso que quando você tem que aprender a se conhecer, quando você está estressado, quando você está nervoso, vá para a presença de Deus, chore, certo? Vá fazer uma caminhada, vá na igreja, entregue nas mãos de Deus. Você vai ter que aprender a gerenciar essas crises que vêm, que te pressionam. Caso contrário, elas podem sabotar o teu futuro. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Também peço que você me ajude a compartilhar com outras pessoas. Hoje nós estamos no 13º dia do nosso propósito. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito de oração e jejum. E na segunda-feira eu vou começar uma oração de 1000 vezes mais, baseada em Deuteronômio, que fala sobre a bênção de 1000 vezes mais. Eu vou estar orando isso. É uma oração ousada, é uma oração sobrenatural. Eu vou ficar 14 dias orando por 1000 vezes mais. Amém? Não sei se eu vou fazer jejum, porque eu já estou num jejum e vou ficar nesse jejum por um bom tempo, Então, na verdade, eu não vou encerrar domingo, pessoalmente. Essa questão do pão e do açúcar, eu vou ficar até o final do ano. É um propósito que eu fiz com Deus, certo? Mas na segunda-feira eu vou começar esse propósito de oração em nome de Jesus e não sei se eu vou colocar um outro jejum, certo? Muito bem. Eu quero agora falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive as pessoas que pediram o livro até a meia-noite de ontem, Nós vamos assinar todos os livros. Só vai demorar um pouquinho para chegar, gente. Eu acho que vai demorar talvez de 30 a 45 dias para chegar. Por quê? Porque é muito livro para assinar. Eu estou fazendo o meu melhor. E eu sei que vai ser uma bênção, eu estou liberando, aquilo que Deus coloca no meu coração de salmo, mas você pode adquirir também agora o livro,
tá? É lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1. São perpétuos, são atemporais, ou seja, não tem uma data específica. E você pode ler 2, 3 devocionais por dia, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Adquira lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Domingo agora nós vamos ter culto às 9 da manhã e também às 18h30. Às 18h30 minha esposa vai estar ministrando. Deus colocou no coração dela de abrir um culto no domingo à noite e domingo pela manhã ela vai estar comigo também às 9 horas da manhã. E nesse domingo nós vamos ungir os doentes e vamos orar por eles. Domingo, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para familiares, para pessoas próximas essa oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Neiva, Deus te visita nessa hora. E o Senhor coloca mãos, eu vi como mãos sendo colocadas à tua direita e à tua esquerda, te protegendo de inimigos. O Senhor está te dando vitória, Neiva, aquilo que te pressionava. O Senhor está te dando alívio. E o Senhor também me disse, diga ao Michel, estou fazendo uma coisa nova na vida dele. Estou fechando portas e abrindo portas. E o Senhor está fechando a boca do leão. O Senhor está fechando a boca do leão. Contra a tua vida, Michel, seja você quem for que está aí me ouvindo, e que inclusive o Senhor também me mostrou uma pessoa com feridas abertas no corpo, seja curado, seja você quem for, em nome de Jesus. Oremos agora. Pai santo e justo, toque-os com o teu poder. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos declarando que o Senhor é Deus na nossa vida e que o Senhor está nos fortalecendo. A bênção está no nosso caminho, a bênção está na nossa casa e nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma opressão, nenhuma enfermidade, nenhum mal. Estamos cobertos e protegidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E essa pessoa que está sendo pressionada, essa pessoa que está debaixo de opressões, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre, que o cansaço vá embora, que a ansiedade vá embora, que a angústia vá embora, que a dor no peito vá embora, que tudo aquilo que te oprime vá embora e que você experimente a unção fortalecedora do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te encha da presença dEle, que você seja revestido do poder do Senhor, em nome de Jesus. Também oro para que o Senhor te abra caminhos e para que grandes portas, oportunidades e fartura entre na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoe nosso dia. Amém e amém. Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. Paz. Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria de Deus sobre a tua vida. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, porque temos falta. Também oramos para que o Senhor nos dê direções, para que o Senhor nos revele o caminho, os próximos passos. Desvia o nosso pé da maldade, daquele que está para nos enganar, daquele que quer o nosso mal. Desfaz a obra do caçador, da inveja. Cancelamos agora no nome de Jesus todo tipo de praga lançada, de dardo maligno, de pessoas usadas por Satanás para lançarem palavras venenosas contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso futuro. Quebramos agora o espírito da inveja, da maldade, da contrariedade, das resistências espirituais e declaramos que estamos avançando por Cristo Jesus, que tudo posso naquele que me fortalece e nenhum mal tem poder sobre mim, tem poder sobre a minha casa. No nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na vida dessa pessoa. Vitória do Senhor na sua família, vitória do Senhor nos seus negócios, vitória do Senhor agora nessa semana que está se iniciando. No nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai, prepara o nosso caminho. Prepara, Pai, os nossos passos e nos dê direção, nos dê vitória, para que sejamos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, queremos uma parceria total e completa contigo. Sim, que o Senhor possa guiar a nossa vida. Estamos aqui com o nosso coração rendido e totalmente entregue a Ti, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas direções e crendo que o Senhor pode nos conduzir. Meu Deus, livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, daquilo que não podemos ver, daquilo que pode estar tramado, planejado contra nós, contra a nossa família. Quebramos o espírito de acidente, pedimos livramento, pedimos proteção, pedimos a segurança do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Nos leva, Pai, sempre a ir além do que os nossos olhos podem ver. Queremos que o Espírito de Deus nos conduza a todos os planos que Deus tem para a nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado agora. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração doente, com dores no corpo, com problemas no sangue, nas juntas, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por crianças que estão doentes, eu oro para que elas sejam curadas agora, como está escrito na Tua palavra, Senhor. É o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, sare doenças agora. Nós oramos no nome de Jesus porque a nossa fé está em Jesus. Jesus te dá saúde agora, receba a cura nos teus pés, nos teus braços, nas tuas pernas, a cura no teu coração, nos teus rins, fígado, pâncreas. Que haja um milagre de Deus agora tocando em você, que toda dor saia, toda infecção saia. Eu oro por milagre de Deus agora, por feridas que não se fechavam. Eu oro agora pela cura agora dessa ferida. Eu oro pelo milagre de Deus tocando a tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder de Deus. Seja tocado pela ação do Espírito Santo. Meu Deus, leva o cansaço embora, leva a depressão embora, leva a ansiedade embora, leva o medo embora. E nós declaramos em nome de Jesus que esta casa está cheia da glória de Deus, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de fé, cheia de coragem. Que a vida de Deus esteja sobre eles agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. Toque-os com o teu favor, Jesus. É o que eu peço a Ti. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo, o primeiro dia da semana, domingo, para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida e orar junto com você. Deus me deu uma palavra e é uma palavra de sabedoria para você. Vamos declarar hoje é o último dia dessa campanha, amanhã nós vamos começar uma outra campanha. Amanhã nós vamos começar uma campanha de oração e jejum, de 14 dias. Eu estou vendo muito milagre de Deus quando a gente se movimenta em jejum nas campanhas aqui. E tem algumas coisas específicas que eu quero colocar nessa campanha e
Amanhã nós vamos começar ela. Vão ser 14 dias de oração e jejum por proteção, por livramento, por restauração. Eu creio que vai ser uma grande bênção, uma grande bênção. E direção também, nós vamos orar por direção de Deus. Porque toda vez que Deus fala, algo muda na nossa vida. Amém? Toda vez. É por isso que nós temos que pedir direção de Deus. Porque se Deus lhe der direção, sua vida vai mudar. Se Deus lhe der direção, a sua vida vai mudar. E Ele tem direção. Amém? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria. Faça disso o seu clamor hoje aqui. Senhor, dá-nos sabedoria. Não perca sua conexão com Deus. Muito mais importante do que as coisas que Deus te dá é poder manter a conexão com Deus que te dá todas as coisas. Você sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas se apaixonam mais pelas coisas do que o Deus que deu as coisas para elas. Eu sempre conto um testemunho. Quando eu era pastor da primeira igreja que eu pastorei lá no sul do Brasil, um rapaz veio na oração, rapaz que trabalhava no interior, sabe? Trabalhava no interior e ele era fiel, todo domingo estava na igreja, buscando a Deus. Ele começou a pedir por um carro. Eu orei por ele para que Deus abrisse a porta e desse os meios para ele, para que ele pudesse adquirir o carro. E ele adquiriu o carro, conheci o carro e depois não vi mais ele. E depois eu fiquei sabendo que ele vinha para a cidade e ele, sabe, pegava o carro dele e ia para uma prainha que tinha na cidade e ele ficava lá todo final de semana e não ia mais nos cultos. Esse é o problema muitas vezes das pessoas. No caso desse jovem foi um carro, mas tem gente que se vislumbra com a vida, se vislumbra com os amigos que conhece, se vislumbra com o dinheiro que tem, se vislumbra com a casa que adquiriu, se vislumbra com N coisas que Deus acabou dando para essa pessoa e ela acaba tendo uma conexão mais com as coisas e com pessoas do que propriamente com Deus. Esse é o erro de muitas pessoas e pode ser um erro nosso. Quando a gente acaba se vislumbrando por coisas, sabe, que não tem o devido o valor em relação a Deus. Não tem o valor que merece. Por isso que nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida. Se você não colocar uma prioridade, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que ama mais a posição do que a Deus, que deu a posição para ela. Tem gente que ama mais o cargo, mais o emprego, o trabalho. Nós temos que cuidar com os ídolos na nossa vida. Nós temos que cuidar porque para muitas pessoas, às vezes um trabalho, uma empresa é um ídolo. Porque a pessoa, ela serve mais aquilo do que a Deus. Ela serve mais a empresa, mais aos negócios, mais aos seus sonhos do que Deus. Isso pode estar virando um ídolo na sua vida. Entenda. Não se trata de você abandonar o seu negócio ou abandonar a sua empresa. Não estou falando disso. Estou falando de dar o devido valor para Deus. Por que você vai trabalhar no domingo? Se você pode ir na igreja, servir a Deus e sabe, dar as primícias do seu tempo para Deus, indo à igreja, servindo a Deus. Aí você quer ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu entendo você, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem desafio e tem que, sabe, suar mesmo, tem que transpirar para poder cumprir os compromissos. Eu te entendo, eu estou sempre também me movendo, eu tenho hoje grandes compromissos, não só com a minha casa, mas eu tenho compromisso com a televisão, que é um projeto evangelístico. Só que as pessoas pensam assim, que o projeto evangelístico ele é lindo, mas tem que pagar todo mês.
ele tem que pagar, e os valores não são baixos, são valores altíssimos, mas foi algo que Deus me deu, então eu vou trabalhar por isso, vou me empenhar por isso, vou fazer o meu melhor, vou fazer bons negócios, vou fazer além do meu tempo devido para poder cumprir com as minhas obrigações. É uma das piores coisas que tem, a pessoa fazer um compromisso e não poder cumprir. É por isso que eu entendo você, mas, mesmo assim, não abra mão de servir a Deus. Não abra mão de se dedicar a Deus. Não abra mão de colocar a prioridade no reino de Deus. Você sabe que eu tenho decidido entregar parte do meu tempo servindo também a igrejas pequenas, e amanhã eu vou dar um anúncio sobre isso, porque eu entendo que eu preciso semear em vários lugares, e isso se trata, sabe, de colocar o reino de Deus acima do seu prazer, acima da sua vontade. Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho semeado, tanto que eu estou com um compromisso de ir até o final do ano, uma vez por mês, lá no sul do Brasil. Agora, semana que vem, eu vou fazer um novo anúncio de algo que eu vou semear também lá no sul do Brasil. Algo que Deus tem tocado no meu coração. Poderia ficar confortável aonde eu estou, aqui em São Paulo, mas eu tenho entendido da parte de Deus que eu preciso dar uma prioridade para as coisas que Deus quer que eu dê prioridade. Então, você tem que entender isso. Deus quer uma prioridade sua. Deus quer uma prioridade sua e não abra mão disso. Por isso, não ame as coisas mais do que ame a Deus. Ame a Deus primeiro. Escreve aqui nos comentários, amar Deus mais do que as coisas. Escreve aí, amar Deus mais do que as coisas. A segunda coisa que eu quero hoje falar com você é cuidado com ataques contra o teu destino. Como assim ataques contra o meu destino? Quando o adversário te ataca, ele não só procura ferir o que você é agora, mas tudo o que você pode produzir mais tarde. Eu tenho ficado em alerta nesses dias em favor dos filhos, não só dos meus filhos, mas em favor de todos os filhos, até mesmo dos meus parceiros, sabe, das pessoas que caminham no profético junto comigo, os filhos dos irmãos que eu conheço, dos pastores. Eu tenho feito uma oração especial pedindo a proteção de Deus pelos filhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo, ele consegue ver coisas que a gente não vê. Aí você diz assim, mas ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas como Deus. Mas ele observa os sinais melhor que nós. Em que sentido? No sentido que nós olhamos para uma pessoa e não vemos o potencial nela. E às vezes o inimigo vê. Então o que o inimigo faz? Ele tenta matar na fonte aquela pessoa, para que amanhã ou depois ela não se torne aquilo que Deus preparou para a vida dela. Porque Deus sabe que aquela pessoa vai ser, sabe, uma dor de cabeça para o inferno. Aquela pessoa vai ser um pai de família, uma mãe de filhos valorosos, vai ser uma pessoa que vai influenciar, vai liderar, vai abrir portas, inclusive para mim, eu não sei, mas Deus sabe. Ou seja, a fúria do inimigo é tentar destruir destinos, a ponte para os destinos. E aí o que ele faz? Ele coloca alguém para destruir a vida daquela pessoa. Ele coloca um casamento errado, um relacionamento errado no caminho daquela pessoa. Ele coloca uma distração, uma porta, sabe, onde a pessoa não consultou a Deus, parece uma boa oportunidade, ela entra por ali, e ali ela acaba se quebrando financeiramente ou conhecendo pessoas erradas. Então, nós temos que orar, porque o inimigo muitas vezes quer sabotar o destino das pessoas. Existe um ataque contra o destino. E se você olhar na Bíblia, Satanás tentou destruir o destino de Moisés, o destino de Jesus. Então nós vemos que o inimigo muitas vezes ele quer se colocar no meio para tentar impedir,
sabe, com que o destino que Deus tem para uma pessoa se cumpra, se realize. É por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pela nossa própria vida, porque às vezes você carrega um grande destino também, e o diabo está fazendo de tudo para parar você, ele está fazendo de tudo para lhe desanimar, para colocar uma aversão a você até em relação à igreja, em relação a crente, em relação à fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que o inimigo não vai tentar atacar você na sua fé? Você acha que ele não vai tentar também atacar você de forma sutil, trazendo um desânimo, trazendo um cansaço, dizendo assim, sabe de uma coisa, eu não vou orar mais? De onde que vem esses pensamentos? Quem quer tirar você da rota da oração? Quem quer tirar você da presença de Deus? Quem quer que você não entre num propósito de oração e jejum? É o inimigo. Com certeza não é Deus. Deus quer mais é que você ore, Deus quer mais é que você busque, porque quanto mais Deus tiver na nossa vida, quanto mais Deus tiver na nossa vida, mais nós vamos vencer as trevas, mais nós vamos avançar, mais nós vamos receber de Deus. Então, o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer cortar a sua caminhada. Ele vai tentar sabotar a sua caminhada para que você não viva o destino que Deus tem para a sua vida. Então, nós temos que abrir os olhos para as realidades espirituais que estão ao nosso redor. Abrir os olhos. Tem coisas que podem estar contra nós, lutando contra a nossa fé, lutando contra o nosso ânimo, tentando nos impedir. Aí o diabo lança alguém, olha como o inimigo é sujo, sabe, para dizer uma coisa para você. E aquilo ali, sabe, você começa a pensar, puxa, é isso mesmo? E daí entra ali uma raiz de desconfiança, uma raiz de amargura, e você para de orar, você para de buscar, você para de estar na presença de Deus, porque alguém falou uma coisa para você. Alguém falou, talvez você ouviu uma pessoa incrédula, uma pessoa que falou contra a sua fé, uma pessoa que falou contra a oração, uma pessoa que disse que o que você está fazendo não importa, não vai funcionar. Ei! Você não pode ser tão fraco assim. Você não pode ser tão fraco assim. De qualquer pessoa vir e arrancar a semente de Deus de dentro do seu coração. Você não pode deixar ninguém arrancar a semente da fé de dentro de você. Você não pode deixar as pessoas entrarem e mexerem na sua fé. A sua fé é preciosa. A sua experiência foi real. O Deus que tem falado contigo é real. Abandone aquilo que vem para tentar sabotar o teu destino. E mais, talvez você carregue algo que nem você compreenda de tão grande que é. E você diz assim, Não, você não conhece, eu sou uma pessoa assim que eu passo até desapercebida por quem está na minha volta, eu não sou ninguém, você é. É por isso que o diabo está lutando tanto para te tirar da oração, da fé, da busca. É por isso que ele tem, levantado tantas coisas para te escandalizar. Porque existe um ataque contra o teu destino. Talvez você não veja, tudo que Deus tem para a sua vida. Mas se você está sofrendo ataques contra a tua fé, é porque você tem um destino grande. Deus tem coisas para a sua vida. É por isso que, existem esses levantes para tentar lhe desanimar, para tentar lhe impedir, para tentar bloquear o que Deus está fazendo na sua vida. Espero que essa palavra ela esteja falando com você. Amém? Espero que essa palavra ela seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de Deus para o teu futuro, para o teu amanhã, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, Deus tem um grande destino para mim. Escreve aí, Deus tem um grande destino para mim. Glória a Deus. Amém? Peço que você também que está aqui ao vivo comigo, deixe a sua curtida nesse vídeo, para que o YouTube entregue a mais pessoas. Eu peço essa gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas. Nós estamos no mês de agosto. Semeie para 8 pessoas essa oração. Pega o link da oração e manda para 8 pessoas. Deus vai te recompensar. Amém? Quando você semeia, você colhe. É uma lei espiritual. Então semeie fé, semeie palavra de vida, semeie consolo,
semeie direção, e é isso que você vai receber de volta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero hoje convidar você, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, e eu vou estar ministrando sobre sinais que você está na direção certa. Amém? Vai ser uma palavra muito poderosa hoje às 9 da manhã. Vai ser Santa Ceia. Quem puder estar no presencial, esteja. Quem não puder, assista online. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? E olha só, está disponível já o meu livro novo, Café com Jesus, volume 2. E esse livro aqui, ele vem diferente. Deus me deu algumas direções sobre esse livro aqui. Olha só, deixa eu mostrar para você. Olha só, aqui é o versículo bíblico, ok? Aqui as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. E aqui um espaço para você fazer sua própria oração. Só que aqui do lado, ó, tem esses ícones aqui. Por exemplo, um cafezinho, um fone de ouvido, um fogo, uma águia, uma bússola e uma mãozinha. Cada um deles tem um significado aqui dentro dessa palavra. Então, quando você for lendo, você, por exemplo, se chegar aqui na bússola, você vai ter uma direção. Se você chegar aqui na águia, uma palavra profética e assim por diante. Tá? Esse livro aqui vem com muita novidade. É para você começar seu dia na presença de Deus. Amém? E você pode adquirir o meu livro lá no meu site. O link está aqui já na descrição do vídeo. Você pode adquirir, é www.vinicius7.com.br. Eu estou orando a Deus e pedi ao Espírito Santo para que esse livro aqui, ele pudesse ser lançado por Ele. Eu disse, Senhor, lance esse livro. Que o lançamento desse livro seja o Senhor lançando ele. Porque foi Deus que me deu cada palavra. São 365 palavras, uma para cada dia do ano. E vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Se você quiser adquirir, vá lá no meu site. E agora, na igreja, hoje pela manhã, esse livro vai estar disponível. Tá? Inclusive você vai poder levar de presente, inclusive para alguém. Certo? E você que vai adquirir, você pode adquirir inclusive para dar de presente para alguém. Está lá no meu site, então não perca essa oportunidade. Com certeza esse devocional vai te ajudar. Só que o devocional não substitui a Bíblia. Primeiro leia a Bíblia, para depois ser edificado pelo devocional. Tá bom? Muito bem. E amanhã nós temos um grande lançamento às 6 horas da manhã. Tá? Amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter um grande lançamento. Amanhã eu vou falar para vocês, não só um lançamento, como um tour que eu vou fazer. Vou fazer um tour de 3 dias, em 3 cidades diferentes na semana que vem. Vai ser o Tour Profético do Sul. Amanhã eu vou falar mais para vocês sobre esse tour. Amém? Muito bem. E você que quer nos visitar hoje na igreja, no presencial, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu sou muito grato a Deus. Já é o meu 19º livro. Olha só, eu estou quase na casa dos 20 livros já. Esse é o meu 19º livro, para a glória de Deus. Amém? Muito feliz, muito feliz. Espero que esse livro aqui possa ser uma bênção na vida de muita gente. Amém? Essa é a minha oração. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me falou algo aqui. E Deus me disse que alguém que está aí me ouvindo trabalha com relógios. Deus está te visitando nessa hora. Deus está te abrindo portas que você antes estava orando para que Deus abrisse. O Senhor está abrindo portas para a tua vida, vai te dar novos acessos, vai colocar novas coisas nas tuas mãos. O Senhor me disse que vai aumentar a tua carteira de clientes. Está vindo um tempo de grande bênção sobre a tua vida, mas não esquece, se conecte com Deus e não com as coisas. Eu também tenho uma palavra para uma pessoa chamada Janete, é o mesmo nome da minha sogra, Janete. E o Senhor me disse, diga a Janete que eu estou operando algo na vida dela. E o Senhor me disse que está tirando um inchaço que você tinha, Janete, certo? Inclusive nos teus pés. O Senhor está operando na tua vida agora e o Senhor está também trabalhando na vida do teu filho Igor. O Senhor está operando na vida dele, do Igor. Receba milagre de Deus na tua vida, há projetos de salvação para toda a tua casa, Deus está tocando aí no teu lar, amém? Há uma pessoa também de sobrenome Duarte e o Senhor me disse assim, diga para ela, você de sobrenome Duarte, que faz aniversário no mês de setembro, você faz aniversário no mês 9, Deus está te visitando nessa hora, e está vindo um tempo de retomada, de renovação sobre a tua vida, como nunca você viu. Amém? Você vai retomar certas coisas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. É um novo ânimo que Deus está liberando sobre ti, nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa também que está me ouvindo aí, essa pessoa de sobrenome Lima, e o Senhor me disse que está chegando o tempo do grande avanço aí na tua vida. O tempo do grande avanço na tua vida, em nome de Jesus. Quando o tempo de Deus chega na nossa vida, coisas grandes acontecem. Eu quero orar por você, amém? E se você não compartilhou essa oração, compartilha ela com 8 pessoas depois, ok? Agora nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos. E mais uma vez te pedimos sabedoria, porque temos falta de sabedoria. Pedimos direção. Não nos deixa perdidos, Pai. Não nos deixa sem saber para onde ir. Eu te peço, revela a direção a essa pessoa, e se ela já recebeu a direção aqui nessa live, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sei que muitos, Pai, têm enfrentado ataques do inimigo. O inimigo tem tentado impedi-los de permanecer em intercessão, de permanecer em oração, mas nada vai impedir, Pai, o Teu propósito na vida deles. Seu destino é grande, o projeto que o Senhor tem na vida deles é grande e o inimigo não vai desfazer, não vai terminar com isso. Eu quero orar agora pedindo, Senhor, guarda a vida de cada pessoa, cobre com o Teu sangue, Jesus, essa vida, cobre com o Teu sangue essa família e desfaz agora, Pai, os planos do inimigo, planos de morte, planos para desfazer o destino, planos para atrapalhar, planos para confundir, planos de desânimo, de depressão. Senhor, eu oro agora para que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. E no nome de Jesus, aqueles que estão caídos, que recebam uma força de Deus para se levantarem agora, aqueles que estão cansados, que recebam um novo ânimo, aqueles que têm sido atacados, eu oro agora para que a luz de Jesus Cristo entre na tua vida agora e que cesse toda ação maligna contra a tua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, que a luz de Deus desfaça a obra das trevas, que a luz de Deus pare agora contra todo o mal que tem atacado tua vida e a tua família. Seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a enfermidade, eu digo a ataques contra a tua família, eu digo a ataques para trazerem atraso na tua vida e contra o teu destino, cessem agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, que a luz de Jesus entre aí na sua casa agora. Seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Até 9 da manhã e depois 18.